A mulher dele sabe, a família sabe, todo mundo sabe. Porque eu tinha adulterado, eu tinha me divorciado, e ele é intransigente com isso. Hipócrita, eu não vou dizer os pecados dele nessa área, porque eu não vou dizer. A mulher dele sabe, a família sabe, todo mundo sabe. Eu tô passada, chocada. Ah, o ilustre pastor Silas Malafaia, ou seria Malacheia? Já estou até perdido com tantos nomes. Olha, parece que o homem está em uma verdadeira saia justa, daquelas bem apertadas que fazem a consciência chiar. Sua vida conjugal virou o verdadeiro espetáculo do dia, mas não exatamente de uma maneira divina, se é que você me entende. Malafaia, que se acha o rei da verdade absoluta, acabou se enredando em um grande problema, mais um homem de Deus que no fundo não passa de um pé rapado. Sério, será que ele pensa que a Bíblia é um manual para dar um golpe? Já sabíamos que a igreja se transformou num verdadeiro circo, mas esse palhaço leva a palhaçada a um nível olímpico. Também disse que eu andava papando as garotas da Rádio 93, a rádio lá do Rio. Por que Pablo Marçal acusou Silas Malafaia de ter feito algo com sua esposa? Tudo começou quando Marçal, em um vídeo polêmico, insinuou que Silas Malafaia teria cometido algum tipo de ato contra a própria esposa, Elisete Malafaia, envolvendo-a em tratamentos nos Estados Unidos. Essas acusações surgiram no contexto de um desentendimento maior, onde Marçal também associou Malafaia à maçonaria e golpes de Bitcoin. Essa situação escalou depois que Malafaia pregou sobre espírito de engano, o que Marçal entendeu como uma crítica indireta ao seu trabalho como coach espiritual. Marçal, no entanto, reconheceu o erro e pediu perdão publicamente, especialmente pela parte que envolvia a esposa de Silas. Ele retirou todas as declarações e admitiu arrependimento em um vídeo posterior. Ponha meu nome na sua boca de novo. E aí, o que Caio Fábio tem a ver com essa história toda? Bom, o homem é um crítico ferrenho de pastores conservadores e já vem batendo forte em líderes como Silas Malafaia há anos. Sua conexão com essa polêmica surge da sua oposição ao que ele chama de mercantilização da fé. Fábio não tem papas na língua e acusa esses líderes de distorcerem a verdadeira mensagem do evangelho ao se meterem em política e interesses pessoais. Para ele, a fé não é uma mercadoria para ser vendida, e sim uma conexão genuína com Deus. E assim, entre críticas e mais críticas, Caio se tornou uma voz ativa no debate, apontando os excessos e contradições do cenário religioso atual. Eu conheço o Silas desde que ele tinha 18 anos. Para vocês é que ele é a grande coisa. Para mim é um menino que nunca cresceu. Qual é a posição de Elisete, esposa de Malafaia, sobre esse assunto? Sentamos juntos lá num shopping, né, conversamos, e ali foi tudo resolvido e foi acertado. Prepare-se para uma apresentação digna de Oscar. Malafaia, nosso profeta do momento, se vê numa situação daquelas. Cercado por perguntas que fazem até os mais corajosos suarem frio, ele é forçado a abrir o verbo e, como um verdadeiro mestre da oratória, tenta se desvencilhar e, claro, tudo isso é só o começo. Fique ligado, porque a exclusividade dessa história vai deixar você de queixo caído e rindo alto. Meus amigos e irmãos, sejam bem-vindos ao canal Motivado com Deus. No vídeo de hoje, vergonha e escândalo, Malafaia na corda bamba, traição e flerte com as meninas da igreja. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Veja até o final que temos uma surpresa que pode mudar sua história. Agora vamos ao vídeo. Silas Malafaia, o homem que não leva desaforo para casa, está em chamas após a eleição. E não estamos falando só de política. Ele quer a cabeça de Pablo Marçal na prateleira. E os motivos vão muito além das urnas. É pessoal, meu amigo. Pablo não teve medo de jogar toda a sujeira no ventilador, revelando detalhes que Silas preferia manter bem escondidos, incluindo a necessidade da esposa de buscar tratamento nos Estados Unidos. O clima esquentou tanto que Silas decidiu abrir o coração em um podcast com Vilela. E adivinha?
Teve que encarar perguntas que deixariam qualquer um com a pulga atrás da orelha. Fique ligado, porque agora você vai ter acesso a essa história com exclusividade. Caio também, ele... Caio, coitado, eu tenho até pena. Ele é combativo em relação a... Ele já me caluniou a beça, ele, em redes sociais. Esse eu tenho pena, porque ele foi a maior voz evangélica do país. Então, durante um tempo, ele foi a maior voz. Foi a maior voz, foi. Antes de você? Foi. Antes, claro. Bem antes? Antes, foi. Ele era um cara fenomenal. Uma voz poderosa, mas caiu em desgraça pelos seus próprios erros. Eu fiz um propósito. Eu podia ter entrado com ações contra ele na justiça e arregaçado. De calúnias sérias. Ele disse que minha mulher foi se tratar nos Estados Unidos porque eu estava deixando ela louca. Minha mulher não... Eu já tive várias vezes na América, nem para resfriado foi a médico na América. Dá para você ver o nível da calúnia. Também disse que eu andava papando as garotas da Rádio 93, a rádio lá do Rio. Sim. Coisas sérias, calúnias e difamações sérias que ele, coitado, se eu for na justiça, ele não prova, eu arregaço ele. Mas eu falei, é digno de pena e de misericórdia. Eu falei, sabe, Deus falou comigo, deixa isso pra lá. Até agora, a última vez que ele fez, eu mandei uma mensagem, acabou aqui. Porque até Deus é... Quem sou eu para me comparar com Deus? Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é amoroso, é benigno, longânimo, que a gente não pode nem imaginar. Mas Deus é justiça. O apóstolo Paulo fala em Romanos 11:22. Devemos, pois, considerar a bondade e a severidade de Deus. Então, eu mandei uma mensagem para ele, acabou aqui. A próxima, que me caluniar e difamar, acabou aqui. Esses anos todos, mais de 8 anos eu tenho sido caluniado e difamado. Foi por uma memória do que ele acabou. Foi, isso aí. Com respeito. Acabou aqui. A próxima, o pau vai cantar. Aí não tem mamãe me chora. Acabou aqui. Eu fiz Boechat pedir arrego. Eu fiz Felipe Neto pedir arrego na justiça. Boechat, o que foi? Boechat porque me caluniou. Dizia que eu roubava as minhas ovelhas. Tem que provar, cara. Porque se eu sou pastor e um cara diz que eu sou ladrão pela mídia, um cara de relevância, de importância, eu me calo, o que eu tô dizendo para as ovelhas? Que ele tá certo. Que ele tá certo. Então é o seguinte, claro, o cara bota lá, pastor ladrão, pô, vou entrar na justiça contra 1000. Agora, quem tem relevância, pô, vai pedir arrego, porque vai ter que provar. Eu não abro mão e pedir arrego. E perdeu? Ele não fez acordo. Porque eu ainda dou essa oportunidade. Faz um acordo, retira. Ele foi lá na Rádio Bandeirantes e retirou. Felipe Neto teve que gravar um vídeo e botar lá dentro. Ah, é? É, claro. Também, tem. Qual foi o assunto? Também de calúnia e difamação. Ou pede arrego. Mas foi chamado de ladrão? Também. E depois teve que gravar um vídeo? Teve que pedir. Ou faz isso ou se ferra. Felipe Neto pediu arrego. Olha. Eu tenho o vídeo dele pedindo arrego lá dentro do programa dele e tudo. Já botei isso várias vezes. Então, não tem conversa, irmãozão. Eu não deixo passar isso, não. Alguém de relevância vir me caluniar, pode se preparar que vai me encarar na justiça. Mas afinal, como Pablo Marçal ficou sabendo desse babado? O mistério se desenrola e a resposta pode estar no nome de Caio Fábio, o verdadeiro ninja das intrigas, um desafeto de carteirinha do pastor Silas Malafaia. Parece que Caio, com seu jeito de espião profissional, deve ter cochichado algumas verdades ao pé do ouvido de Pablo. E aí, meu amigo, não tem como segurar a língua. Fofoca na certa e a briga esquenta ainda mais. O pastor Silas Malafaia, curiosamente, é uma pessoa que você vez ou outra está citando o nome dele, fazendo algumas graves acusações. E eu não sei, ele já te processou alguma vez? Nunca, ele nem pode, eu só falo verdades. Com provas, com documentalidade, nunca, e nem processará jamais. Jamais. Tem gente que é da família dele, que me diz que ele me vê lá escondido. Já foi flagrado algumas vezes. Já foi flagrado. E um desses caras disse, escuta, por que você nunca processou o Caio? Ele falou, porque ele é um homem de Deus, que só nasce um como ele de 200 em 200 anos. Ele sabe quem eu sou. Ele ia na minha sala. Eu conheço o Silas desde que ele tinha 18 anos. Para vocês é que ele é a grande coisa. Para mim é um menino que nunca cresceu, que sempre foi completamente empavonado, impressionado com poder, complexado pra caramba, e que viu no meio de cegos, quem tinha um olhinho de esperteza a mais era rei. E ele ficou, mas não emplacava. Foi no meu vazio, quando eu saí, que ele cresceu dessa gritaria maluca, e ele está do lado de qualquer um que tenha poder.
qualquer um que chegue com poder, ele agora vai demorar um pouco mais para se aproximar do Lula, porque ele anarquizou demais o Lula durante o Bolsonaro. Mas ele já tinha feito isso antes. Desde o tempo do Collor, já tinha descido o pau, chamava de demônio, desde o tempo do Fernando Henrique, e até que o Lula ganhou. Quando o Lula ganhou, um mês depois ele estava aqui, fazendo orações que estão gravadas na internet, para vergonha dele, várias delas. Ele não tem a menor vergonha na cara. É um bicho totalmente sem caráter. Quem devia ter nome de molusco era ele, porque ele é um sujeito invertebrado. Ele entra por qualquer brecha, ele só quer aparecer lá dentro. Ele nunca processou, nem processará, nem vai tirar onda comigo jamais, porque ele ia chorar na minha sala. Dizer, pelo amor de Deus, eu estou recebendo $40 mil do Macedo todo mês, dólares, em 1991. Recebo $40 mil por mês para ficar de plantão para falar mal de ti, porque o Macedo não quer falar mal de ti para não pegar mal para ele, porque você é uma pessoa inatacável. Isso em 91. Quantas vezes ele foi lá? Uma vez ele chorou. Caio, se você fizer essa declaração em nome da EVB contra as práticas do neopentecostalismo e do Macedo, vai ter o programa 25ª Hora hoje, e eu vou ter que ir lá falar mal de você, e eu não quero, porque você é um homem de Deus. Eu sei que você é sério com Deus, só nasce gente como você de século em século, pelo amor de Deus, não me deixa fazer isso. Eu falei, eu é que não tenho que deixar você ser corrupto? Você está vindo aqui confessar a sua corruptibilidade, está vindo me falar de como você é venal, de como a tua cabeça tem preço, como você não tem o preço do sangue de Jesus na sua vida, não tem o evangelho na sua vida. Você está à venda, meu querido, está à venda. Ele sabe que ele me disse isso. E além disso, além das provas que eu tenho ainda o testemunho de pessoas. Numa das vezes, na antepenúltima vez que ele fez isso, ele me convidou para a gente ir comer no Porcão, que ainda existia lá em Niterói, naquele tempo em São Francisco. Aí fomos eu, ele, Jabes Alencar, e eu levei um dos diretores da Vinde, que ele conhecia, e fomos juntos. Ele me convidou para comer um churrasco, não foi para fazer uma confissão. Como ele mesmo já tinha trazido o Jabes, eu falei, vou levar mais alguém. Chegamos lá, no meio da carne ali sendo cortada, ele começou a me dizer, Caio, você vai fazer mesmo, eu ouvi dizer que você vai fazer uma declaração dizendo o que é ser evangélico, o que não é ser evangélico, e mostrando que esses princípios anticristãos das igrejas neopentecostais estarão todos mencionados. É verdade que você vai fazer isso? Eu falei, já está pronto, já está escrito. E não sou só eu. Aqui na EVB tem milhares de pastores. E eu recebi o aval de todo mundo. E escrevemos isso conquanto eu tenho escrito praticamente tudo. Teve a aprovação e assinatura explícita de 300 dos maiores líderes do país. Eu vou apresentar, não é uma ideia minha. As minhas ideias eu falo sozinho. Em nome da EVB tem que ter conjunto. Aí ele falou, pelo amor de Deus, não faça isso, porque senão eu não posso deixar de receber os $40 mil. Falou de novo. Na frente do Jabes Alencar, na frente do diretor da Vinde, que está pronto para testemunhar, estava lá. Falou isso, eu não posso deixar. Lá vou eu ter que ir de novo. Eu digo, é bom quando você ganha todo mês, no mês que eu não falo nada, né? Porque no mês que eu falo, você ganha, mas com essa consciência só ficando pior. E o pior, meu amigo, é que quanto mais você transgride a sua própria consciência, mais cauterizado, insensível, embrutecido e inconversível você se torna. Você está fazendo mal à sua própria alma e fazendo mal a uma geração inteira. Quando eu lancei o meu livro Confissões de um Pastor, que normalmente está por aqui, hoje eu não sei nem onde é que ele anda, ali, está numa outra mesa ali na frente, eu não vou conseguir alcançar. Então, no mês seguinte ao lançamento do livro, ele me ligou, aí pediu para ir lá no meu gabinete, chegou lá com um jornalzinho, jornal O Globo na mão, e o meu livro na outra. Aí abriu o Globo, primeira página do Globo, o Macedo gastou $1,5 milhão em 1996, eu creio. $1,5 milhão para colocar um artigo escrito pelo Malafaia, assinado por ele, pelo Fanini e por mais uns 2 bispos da Universal. E publicou em todas as melhores páginas de todos os maiores veículos de comunicação impressa do Brasil, de norte a sul.
Saiu no Globo, na Folha, do Estadão, em todos os jornais. E aonde ele me acusava de ser o queridinho da mídia, porque a família Marinho gostava de mim, por isso, por aquilo, mas não fez nenhuma acusação, porque ele não tinha do que me acusar, nem ele, nem ninguém, nem o diabo. Aí ele escreveu aquela página lá, veio no meu escritório, aí disse, olha, o máximo que eu já te mencionei por escrito, olha a diferença na cabeça do pobre, coitado, malagélico. Quer dizer, uma impressão escrita num jornal, no dia seguinte acontece isso, ele pegou o jornal O Globo, onde tinha o texto, jogou na minha lixeira, assim, abriu a mão, o jornal caiu. Mas um livro, aí ele pegou lá o meu livro, vamos supor que fosse esse aqui. Pegou o meu livro, um livro bem maior do que esse, o Confissões, um livro assinado por você, contando a sua história, vai virar história. Nunca mais não será. E eu apareço aqui muitas vezes, de maneira ruim. Eu falei, poupado. Quem conhece quem você é e lê o livro já me disse, que pena que você não mostrou quem o Malafaia de fato é. E eu disse, porque ele tem mulher, tem filhos, eu não estou aqui para humilhar ninguém com as particularidades que eu sei da vida dele. Você já imaginou se eu falasse? Aí eu comecei a dizer, se eu falar sobre isso, sobre aquilo outro, sobre tal, não falei nada. Só disse que você é um crápula, porque você está à venda e está disponível, infelizmente. Você pode negar isso para mim e para as testemunhas que já assistiram às suas tentativas de me calar? E ele em silêncio. Então ele nunca falou, nem falará. Ele falou na TV depois disso, algumas vezes, quando ele soube que eu estava voltando dos Estados Unidos para voltar a morar no Brasil. Eu passei o ano de 99 inteiro lá, querendo ficar longe da confusão. Voltei para o nascimento da minha neta mais velha, que tem 23 anos agora, e para vê-la nascer, e fiquei. Aí quando ele soube que eu tinha voltado para ficar, ele foi no programa dele de sábado e falou que eu estava voltando, mas que eu tinha que ser punido, nunca mais poderia abrir a boca na vida, que eu tinha que ficar em silêncio com a bunda num banco de igreja calado pro resto da minha vida, porque eu tinha adulterado, eu tinha me divorciado, e ele é intransigente com isso. Hipócrita, eu não vou dizer os pecados dele nessa área, porque eu não vou dizer. A mulher dele sabe, a família sabe, todo mundo sabe. Após toda essa tempestade na vida conjugal de Silas Malafaia, quem decidiu colocar as cartas na mesa foi Elisete Malafaia. Ela apareceu em um podcast e não teve papas na língua, respondendo a todas as perguntas que você sempre quis saber. Prepare-se, porque as revelações prometem sacudir as estruturas e deixar muita gente de queixo caído. A senhora falou que a senhora teve 3 surtos psicóticos. Sim. A senhora pode contar mais deles? Posso, sim. O primeiro que eu tive, eu trabalhava muito, de 10 da manhã até 10 da noite. Eu atendi em consultório 20 anos. Aí saí do consultório e fui atender na igreja. E aí eu quis salvar as pessoas da igreja. Eu atendi tanta gente doente que eu falei assim, pai, esse pessoal está na igreja, mas tem um vazio emocional, tem uma dependência emocional. Estão aqui, mas ainda tem uma coisa na alma que, sabe, que o diabo pega para ficar com aquela vitimização, com o sentimento de inferioridade, de baixa estima. E comecei a atender. E aí aquilo, você não pode dar mais do que recebe, né? E todo cuidador precisa ser cuidado. Tá aqui um alerta para quem é da área da saúde. Você vai absorvendo. Você vai absorvendo, você recebe, nós somos seres de energia, né? Você é uma troca. E eu comecei a atender muito. E uma vez meu pai me viu muito agitada e falou, minha filha, você não é Madre Teresa de Calcutá, não. Ele brincava assim, né? E Jesus, que salvou o mundo, morreu por eles. Ele começou a me dar um alerta. E nessa época também estava tendo muitos embates do Silas com a mídia, porque estava aquele 25ª hora. Aquelas brigas, né, com a Universal que o Silas defendia, e o Silas se achando, e aquilo também foi um conjunto de coisas. Né? E aí eu adoeci. Eu tive um surto e eu fui parar no Dr. Fábio Damasceno, ele que me atendeu. E eu lembro que eu entrei lá no consultório, eu vi um globo e eu brincando, falei assim, doutor Fábio, a gente precisa salvar o mundo. Jesus está voltando, isso foi em 2000. Jesus está voltando e você sabe como é que... A minha preocupação sempre era, meu surto é sempre com a igreja, ver com pessoas, sabe, preocupação. Aí eu tomei os remédios, né, fiz um atendimento durante 5 anos. Depois eu tive uma outra recaída porque abusei, parei o remédio antes do tempo. Né? Então vou dar um alerta para você que está em tratamento psiquiátrico. Não pare, né, sem a autorização do seu médico, sem uma comprovação, né?
Claro que a gente sabe que nessa área vá um bom psiquiatra, né? Vá uma pessoa de confiança, porque a gente sabe que, infelizmente, existe uma indústria farmacêutica, como tem uma indústria alimentícia, como tem uma indústria da moda, como tem uma indústria da beleza, tudo move isso, e você tem que ir nas pessoas certas, né? Porque, infelizmente, existe isso. E aí, eu parei e tive outro, assim, que não foi tão forte, mas aí voltei, e depois eu me senti que estava bem, eu mesmo quis dar minha alta, aquela teimosia, ainda mais você que é da área de humano, poxa, mas aquele de aceitar. E eu fiz terapia, né? Fiz terapia com a doutora Glaucia, uma mulher de Deus. E aí, achei que estava bem, voltei a atender, extrapolei, porque você não pode dar mais do que você recebe. Comecei a atender naquele afã de abençoar pessoas, por exemplo. Eu nunca cobrei na igreja, não cobro para atender ninguém. Hoje eu nem atendo mais, eu trabalho só com aconselhamento na igreja, né? E abusei. Aí caí de novo na terceira vez. Aí aprendi, então agora eu vou seguir certinho, né? Silas me deu uma dura. Ele falou, não, agora acabou, não atende mais ninguém, dava briga. Não, deixa ela atender. Aí me tratei, fiquei bem. O Espírito Santo falou, agora você está bem. Aí fui no Dr. Fábio, ele falou, me deu alta, graças a Deus. Foi 2000, 2002, 2004. Pronto, agora eu me conheço, né? Eu não fico vendo, não gosto muito das mídias sociais, né? Só falo o essencial. E aprendi uma coisa, porque como o Silas é um cara de muito embate, eu entendi que eu tinha que ficar na retaguarda, né? Porque senão, os meus momentos difíceis, engraçado, eu sempre me relacionei bem com o Silas, né? É muito interessante que quando eu namorava o Silas sempre foi assim agitado, falando, e eu lembro que um dia um pastor da minha igreja falou para minha mãe, você vai deixar essa moça casar com o Silas, ele vai bater nela, hein? Cuidado. Eu tenho uma amiga que chamava o Silas Amarilé de Siri na lata, o Silas, porque ele sempre foi assim agitado, gesticulando, falando, né? Mas eu sempre, como eu conheci ele desde novinho, o temperamento, a família eu já conhecia, que é uma família mais de sangue mais quente, né? Então, para mim, diferente. Então, eu sempre me relacionei. Claro que tive divergências de ideia, porque a gente é um ser pensante, eu não posso concordar com tudo que ele faz. Mas momentos difíceis que a gente passou foi no mundo espiritual. Por exemplo, na época, uma coisa que me marcou muito, que eu fiquei muito preocupada, foi na época do G12. Porque foi algo que tinha a ver com a igreja. Quando era algo assim, na faculdade de briga, em área de política, que o Silas... Não, eu até concordava. Mas na época do G12 eu fiquei em dúvida, porque estava envolvendo o mundo espiritual. E naquela época a gente recebia, era muitos fax que chegavam, né, de coisas amaldiçoando a gente, coisas assim, sabe? Alguns encontros de pessoas que eu fiquei meio apavorada. E cheguei a adoecer nessa época, porque eu entrei numa crise. Meu Deus, será que o meu marido está fazendo uma coisa certa? Será? Eu comecei a orar e com outras pessoas a gente conversava. Mas depois eu me acalmei quando ele falou, Elisete, eu não estou lutando contra a igreja, eu estou lutando contra um método. E Deus foi tão bom, porque eu lembro que eu estava em Israel com Silas e nós encontramos com o pastor Castellanos, sabe, que tinha lá na Colômbia, né? E aí ele falou algumas coisas para o Silas, falou, Silas, não é nada disso, deturparam um pouco aí o que era. Aquilo me acalmou, porque eu tive alguns embates. Silas, eu questionava, será que você está certo, meu filho, é a igreja? E aquilo me trouxe muita paz, e depois a gente se encontrou, logo depois disso também nós fomos para os Estados Unidos e nós nos encontramos com o pastor René Terranova, que somos grandes amigos hoje, você vê como não é o mundo dá volta, né? E a gente, mas isso é que é lindo, que a gente tem que entender, a gente pode divergir de ideias, porque nós somos seres humanos, mas de sentimentos não. O sentimento, o amor a Deus, o amor aos princípios da palavra tem que prevalecer. E depois sentamos juntos lá num shopping, né, conversamos, e ali foi tudo resolvido e foi acertado. Então foi um dos embates que eu cheguei a adoecer, porque eu fiquei preocupada com o reino. Falei, meu Deus, será que ele está, né, indo contra algumas coisas? E depois se resolveu tudo bem, sabe? Tudo numa boa, e hoje somos amigos. Então, alguns embates, assim, algumas coisas que eu posso dizer assim, do Silas ser muito veemente, né, agora nessa época de política, se eu te disser que a gente não fica apreensiva, né, a gente fica um pouco temerosa, às vezes eu falo, e quem grava ele? Sou eu, minha filha. É, porque ele grava em câmera horário... dele. Eu até tava pensando de madrugada, de manhã, é pra mim. De madrugada, ele me acorda, Elisete, vamos embora, levanta. O que é? Tive uma ideia, Deus mandou fazer uma coisa, eu falei, não, me poupe, pelo amor de Deus. Então, ela sabe, às vezes ela dorme lá em casa, né? Aí ela, de madrugada, aí eu me acalmei, porque eu vi que, eu sei que é Deus.
Deus vai dando sinais, né? Deus vai mostrando, porque senão você fica... Mas já teve algum assunto, algum momento, alguma coisa que o pastor Silas foi se manifestar e a pastora foi contra? Eu não sei se manifestar, mas algo assim que você não queria que ele fizesse de jeito nenhum e ficou aquele clima pesado? Não, já ficou em várias áreas. Quando ele, às vezes, vou falar nos palavreados dele, eu não concordo com tudo, eu falo isso pra ele. Ele é um pouco duro pra falar, né? Aí eu falo, meu filho, por favor, eu brigo com ele gravando ele, minha filha. Tinha que ter alguém filmando. Imagina ela falando, corta, peraí. Não, eu paro de filmar. O que a gente vê E não aí é ele a bate primeira na versão. mesa. Não, Ou seja, são vários takes. Ele, porque aí eu falo, não, tu tá nervoso demais. Fica calmo, meu filho. Peraí, pega uma água. Toma, fala. Não, essa palavra nem pensar tu vai falar. Porque ele é muito espontâneo, o Silas é muito autêntico. Então, isso às vezes ajuda, mas às vezes prejudica. A gente tá vendo isso aí, né? Quando fala, às vezes, as coisas que não é para falar. Então, ele é um ser humano, ele é muito espontâneo. E ele mesmo fala isso, né? Que ele já teve situações, sim, de embate, até conversando com pastores amigos, assim, em mesa, dele ter reações que eu falo, Silas, pelo amor de Deus, não faça isso. Ele tenta aguentar e chega em casa, aí eu dou duro. Sabe, eu falo com ele, isso aí não, coisas que... Então, até nas gravações que eu faço com ele, eu falo, não, eu não vou botar isso não, volta tudo, eu apago, volta tudo, apaga pra não ter chance dele pegar e postar. Porque pegar e postar. Aí apago. Aí, quando você vê ele ali falando, ele já estava muito mais alterado. Porque ele já é muito emoção. De que gravou muitas vezes já. É que ele é muita emoção. Agora, uma coisa que é interessante, que eu já discordei e que ele... falhou, porque às vezes, né, são de coisas que ele acreditou demais em pessoas que eu falava, não acredito, eu não acredito, porque a mulher é interessante. A gente diz assim, a mulher tem um sexto sentido, e tem mesmo, né? A mulher tem um radar, porque quem descobriu o inimigo foi a bendita mulher, né? Que tem essa visão multifocal, né? Que tem esse radar. Quando eu tive 3 surtos psicóticos devido a estresses, né? E coisas de atendimento que eu trabalhei muito também atendendo. E de me levar por aquilo que as pessoas ouvem. Por isso que eu não gosto muito de rede social, porque eu fui me deixar levar por uma pessoa muito conhecida que eu gostava, admirava como pastor, e ele fez uma calúnia a meu respeito. Se eu disser para vocês o que eu já ouvi, eu já ouvi dizer que a minha irmã estava grávida do Silas. Eu ia em lugares de convenção geral e eu via assim... dizer que o Silas tinha amante, que o Silas era... Uma vez eu estava numa convenção e a mulher falou assim, você sabia que o teu filho transou, o seu marido pegou a aeromoça? Ela falou comigo que ele transou. Eu falei, foi. Então, você tem que ter uma estrutura. Deus foi me preparando emocionalmente, né? Porque eu ouvi muitas coisas que eu não gostaria de ouvir. Eu digo assim, quando eu atendo pessoas que falam, mas eu fui estuprada. Mas eu falei, minha filha, isso aí, todo mundo tem suas dores, eu tive as minhas. Você teve na mundo secular, eu tive dentro da igreja. Porque eu cresci ouvindo ofensas, que meu pai era ladrão, meu pai roubava da igreja. Teu pastor está comprando, pegando o dinheiro para dar um anel para a filha. Meu pai nunca me deu um anel, eu não tive 15 anos, nada disso. Eu ganhei o maior presente que meu pai me deu com 15 anos, foi uma Bíblia. E naquela Bíblia ele colocou assim, que aquilo marcou minha vida. Elisete, que acima de tudo em sua vida esteja Jesus Cristo e a sua palavra. E você vai ser feliz neste mundo e na eternidade. Foi o que? Não tive bolo, não tive festa, parabéns, nada disso. Sabe? Só tinha 2 roupas, Natal e Ano Novo. Não me sinto frustrada. Então, cada um vai ter que ter sua experiência. A gente está aqui, cumprindo um propósito. E nesse propósito nós vamos passar por dificuldade. E a gente tem que entender. Eu creio no que a Bíblia diz. Eu sou assim, creio muito no que a palavra diz. E eu guardo o que a palavra fala. E Romanos 8:28 diz assim, que todas as coisas, não são algumas, todas as coisas, boas e ruins, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para o seu decreto, para o seu propósito nesse mundo. Então não importa, você tem um propósito, Deus tem um decreto para você desenvolver aqui. Ame a Deus, honre a Deus, obedeça os princípios da palavra de Deus e fica tranquilo. A tensão entre Silas Malafaia, Pablo Marçal e Caio Fábio vai muito além do que se vê na superfície. É um verdadeiro espetáculo de egos em colisão. Aqui, rivalidades pessoais e acusações bombásticas estão acirrando ainda mais essa batalha. Malafaia está furioso, e não é só por questões políticas. É um ressentimento profundo que brota das acusações de Marçal, que colocaram sua vida familiar em xeque e o forçaram a encarar publicamente temas delicados.
E se o clima já não estava quente o suficiente, temos Caio Fábio, que, como um veterano de guerra, traz uma longa história de atritos com Malafaia, repleta de trocas de farpas e acusações que vão além de meras discordâncias teológicas. O que temos aqui é um verdadeiro duelo, onde não apenas argumentos teológicos estão em jogo, mas também questões de poder e controle sobre o público religioso. Essa rivalidade escandalosa revela os bastidores do universo religioso, mostrando que o embate não é apenas uma batalha ideológica ou moral, mas algo profundamente pessoal, em meio a acusações de traição, manipulação e crises familiares. O cenário se torna uma arena de batalha pelo domínio da influência no meio evangélico, onde as alianças e as inimizades são marcadas por ressentimentos e confrontos velados. Agora, fica a pergunta no ar: você realmente acha que Silas Malafaia poderia ter dado esse passo tão ousado? Será que ele teria coragem de se envolver em toda essa polêmica e entrar na linha de frente dessa guerra de egos? A trama está ficando intensa e as especulações são muitas. Vamos discutir essa questão. O que você acha? Agora é a sua vez de brilhar. Não fique de fora desse assunto que está dando o que falar. Comente aqui embaixo deste vídeo e deixe a sua opinião sobre essa polêmica que está pegando fogo. O que você pensa sobre tudo isso? Estamos curiosos para saber.